Capítulo 30. Insurreição Parte 9. As palavras de Xiao Yulong fizeram todo o corpo de Xiao Li tremer, suas pupilas se contraíram imediatamente enquanto ele ficou estupefato. Olhando para o sorriso sinistro de Xiao Yulong, como ele não podia perceber que seu murmúrio aquele dia em frente ao túmulo de seu filho Xiao Ying tinha sido completamente escutado. O que Xiao Yulong disse imediatamente causou um tumulto na multidão. Os maxilares de todo mundo caíram abertos enquanto eles mudavam seu foco para Xiao Li e quando eles viram a reação anormal dele, repentinamente o espanto em seus corações aumentou várias vezes. Com isso, os sons das discussões também começaram a aumentar. Xiao Shi estava completamente tocado, quando ele notou a reação de Xiao Li, ele ficou pasmo no lugar. Xiao Lingzi também tinha uma expressão lenta, e olhava pálida para Xiao Li. Xiao Yunhai franziu enquanto ele perguntou solenemente. Yulong, o que você quer dizer com isso? Xiao Yulong se virou para o lado e respondeu respeitosamente. Há alguns dias atrás, quando eu fui ao cemitério prestar meus respeitos na parte de trás da montanha, eu coincidentemente encontrei o quinto Elder. Naquele momento, ele estava na frente do túmulo de seu filho Xiao Ying e estava murmurando para ele mesmo. Mas eu ouvi claramente, ele estava dizendo que de fato, Xiao She não é o filho biológico de Xiao Ying. Com as palavras de Xiao Yulong e pela reação de agora há pouco de Xiao Li, a multidão já tinha adivinhado a verdade, mas agora que Xiao Yulong tinha plenamente anunciado isso, foi como ouvir um repentino estalo de trovão. Todos do clã Xiao ficaram completamente surpresos. Aqueles que eram familiarizados e amigáveis com Xiao Li abriram seus olhos ainda mais, com os rostos cheios de completa descrença. Xiao Yunhai também tinha o rosto chocado. Ele disse gravemente. Yulong, isso é um assunto que diz respeito à nossa linhagem sanguínea. Você absolutamente não pode falar descuidadamente. Xiao Yulong respondeu firmemente. É claro que eu não ousaria mentir sobre um assunto tão importante. Quanto à verdade, você não irá saber depois que perguntar ao quinto Elder. Quinto Elder, eu acho que você já ouviu claramente o que eu disse. Se você tiver a consciência limpa de que Xiao Shi é seu neto biológico, então você se atreve a jurar pela honra de seu filho. Os olhares de todo mundo se focaram sobre Xiao Li. Enquanto ele ficou lá parado rigidamente, sua expressão se contraía mais e mais. Ele não disse nenhuma única palavra ou deu uma explicação por um bom tempo. Seu filho, Xiao Ying, era o maior orgulho de sua vida, e mesmo se ele tivesse morrido, ele nunca iria jurar pela honra de seu falecido filho, se aquele fosse o preço. Xiao Shi abriu a boca, mas não conseguia dizer uma única palavra. Seu peito ficou vazio enquanto uma emoção pesada e sufocante rapidamente se espalhou por seu corpo. Xiao Lin se balançava fortemente o corpo de Xiao Li enquanto ela dizia em um tom de voz aterrorizada. Pai, como pode o pequeno She não ser seu neto biológico? Pai, diga alguma coisa rápido, rápido diga para eles. Mas Xiao Li não disse nenhuma única palavra por um longo tempo, como se ele tivesse se tornado uma estátua. Sua expressão se tornou decrépita, e num piscar de olhos ele repentinamente envelheceu mais alguns anos. Xiao Yunhai perguntou agitadamente para Xiao Li enquanto ele franzia a testa. Quinto Elder, o que está acontecendo? As palavras que Xiao Yulong disse são verdadeiras. Xiao Li ergueu sua cabeça lentamente e respirou fundo. Xiao Yulong o tinha forçado a jurar pelo seu filho Xiao Ying. Mas isso era uma coisa que ele nunca iria fazer, não importa o que acontecesse. Portanto, esse assunto que ele tinha escondido por 16 anos, de hoje em diante foi destinado a ser incapaz de permanecer escondido. Ele tinha pensado que ele poderia encobrir a verdade por toda a sua vida até o dia que ele morresse, mas ele nunca tinha imaginado que isso seria revelado impiedosamente e rapidamente nessa situação inimaginável, e na frente de tantas pessoas. A aparência de Xiao Li já tinha concordado tacitamente. Se por outro lado ele poderia já ter jurado sem nenhuma apreensão e selado a boca de Xiao Yulong. Todos do clã Xiao estavam pasmos.
Até Xia Qingyue também estava pasma. Xiongyi, que estava nos arredores dessa vez, também tinha o rosto cheio de choque. Xiao She não é o filho de Xiao Ying. Como pode ser? Enquanto Xiao She caminhava para a frente de Xiao Li, cada passo que ele dava era extremamente denso. Quando ele olhou para um rosto que parecia ter envelhecido consideravelmente num instante, Xiao She sentiu uma explosão de dor em seu coração. Ele tentou o seu melhor para permanecer sereno, e perguntou suavemente: Avô, isso realmente é verdade? Xiao Li abaixou sua cabeça e olhou para Xiao She. Ele deu um sorriso amargo, e em seus olhos nublados, estava uma expressão complicada que Xiao She era incapaz de ver claramente. Embora você não seja meu neto biológico, mas durante todos esses anos eu sempre tratei você como meu neto. Se o silêncio antes dele assinar seu consentimento, em todo caso, essa sentença foi uma confirmação que todos agora tinham ouvido. O clã Xiao instantaneamente ficou tumultuado. Estando no clã Xiao por tantos anos, essa era sem dúvida a notícia mais chocante que todos já tinham ouvido antes. Xiao She ficou parado sem expressão, sem dizer uma única palavra por um tempo, como se ele tivesse perdido sua alma. Xiao Lince também estava pasma. Ela balançou sua cabeça furiosamente, ao lado de Xiao Li, e gritou agitadamente: Pai! O que você está dizendo? Pequeno She cresceu comigo desde pequeno. Ele é o filho biológico de meu irmão Xiao Ying. Como pode ele não ser seu neto? Você deve estar brincando, estou certa. Uma mão se esticou e segurou a mão de Xiao Lince. Nesse momento a expressão de Xiao She já tinha voltado ao normal. Ele olhou para Xiao Lince e em seguida balançou sua cabeça, revelando um sorriso de tristeza. Tudo bem, tia. O avô sempre será meu avô, e você sempre será a minha tia. Nós iremos sempre ser a família mais unida, então não importa se somos relacionados por sangue ou não, nossos sentimentos nunca irão mudar. Então realmente é importante se eu sou ou não seu neto biológico. Pequeno She. Os olhos de Xiao Lince se tornaram nublados. Enquanto do outro lado, alguns cães raivosos que de repente entenderam a maior fraqueza de Xiao She começaram a latir loucamente. O primeiro Elder Xiao Li gritou com o rosto cheio de raiva. Simplesmente ridículo! Ridículo! Esse rapaz que nosso clã Xiao criou por 16 anos, não pertence ao nosso clã Xiao, e atualmente é um bastardo que carrega o sangue de uma pessoa de fora. Essa praticamente é a maior piada da história do clã Xiao. O terceiro Elder Xiao Ze suspirou ofegante. Xiao Li, você trouxe um bastardo para o nosso clã Xiao, e deixou nosso clã Xiao criá-lo por 16 anos. Como você quer que nós não xinguemos você? O quarto Elder Xiao Shen apontou para Xiao Li enquanto seu rosto ficou vermelho devido sua agitação enquanto gritava. Você claramente sabia que ele era um bastardo, mas ainda assim você o manteve no clã Xiao, e o deixou aproveitar do privilégio de ser o neto de um Elder. Xiao Li, você mentiu para o clã inteiro por 16 anos. Se o Long não descobrisse isso por sorte, talvez nós seríamos enganados por você para sempre. E nesse momento, os descendentes de nosso clã Xiao iriam ter o sangue misturado com os de estrangeiros. Xiao Li, você sabe o quão grande é esse pecado. O segundo Elder Xiao Bo xingou alto. Não é por menos que cada descendente de nosso clã Xiao geralmente tem um talento normal, mas de repente um lixo com as profundas veias deformadas apareceu. Então quer dizer que esse lixo que o clã Xiao criou por 16 anos atualmente era um bastardo. Se isso se espalhar, nosso clã Xiao irá se tornar o saco de risadas da cidade nuvem flutuante. Não somente os 4 grandes elders, mas até os mais idosos e os atendentes que pertenciam aos 4 grandes elders se levantaram, criticando Xiao Li impiedosamente. Por um momento, Xiao Li se tornou o alvo de uma multidão de flechas verbais. Depois do rosto de Xiao Yunhai ter uma série de mudanças enquanto ele suspirava por um longo período de tempo, ele suspirou. Quinto Elder, isso é. Ah! Com uma risada alta,
Xiao Kuang Yun zombou. Hahaha, vocês caras realmente me deixaram testemunhar um espetáculo tão divertido quanto esse. O clã Xiao que se desenvolveu até o que é hoje com grande dificuldade, inesperadamente se misturou com um bastardo que veio de lugar nenhum. Até eu estou me sentindo um pouco envergonhado por todos vocês. Enquanto Xiao Kuang Yun abria sua boca, sua voz tinha o desagradável som habitual. Ele olhou para Xiao She e continuou entusiasticamente. Hoje é o encontro geral do clã Xiao. Tirando as pessoas do clã Xiao e as pessoas que foram convidadas, outras pessoas não têm lugar aqui. Líder do clã Xiao, o que você está esperando? Jogue esse bastardo rapidamente para fora e desce dia em diante. Ele não deve ser mais permitido a dar nem meio passo dentro do clã Xiao. Xiao Yunhai tinha expressão de não posso fazer isso. Entretanto, depois de hesitar por um tempo, ele rangeu seus dentes, encarou Xiao She e disse: Xiao She, Quinto Elder já admitiu que você não é seu neto e você não tem o sangue de nosso clã Xiao também. Embora nosso clã Xiao tenha criado você em vão por 16 anos, mas nesses 16 anos, você também foi isolado e se fossemos falar com você, seria apenas para mostrar nosso desdém. Apenas saia rapidamente de nosso clã Xiao. De agora em diante, você não tem nada a ver com nosso clã Xiao e você não está permitido a dar nem meio passo dentro de nosso clã Xiao novamente. Os olhares todos se focaram em Xiao She novamente, e muitas pessoas suspiraram silenciosamente em seus corações. Entretanto, Xiao She não tinha nenhum traço em seu rosto de que iria implorar ou pedir perdão. Depois de ouvir as palavras de Xiao Yunhai, ele apenas sorriu levemente com sinais de sarcasmo. Líder do clã e os elders não precisam se preocuparem, já que eu não pertenço ao seu clã Xiao, então eu irei sair. E ainda eu irei sair agora mesmo. Ele ficou de frente para Xiao Li enquanto seus olhos tremeram por um tempo, e então ele perguntou de repente: Avô, se eu não sou seu neto, então quem exatamente são meus pais biológicos? Xiao Li já sabia que ele iria perguntar isso. Ele fechou seus olhos e balançou sua cabeça. Eu não sei, Xiao Ying pegou você de fora, até ele não sabia quem eram seus pais biológicos. Pelos olhos complicados enquanto Xiao Li balançava a cabeça, Xiao She sabia que essa não era a resposta sincera de Xiao Li. Ele deve saber a verdade de seu nascimento, mas na frente de tantas pessoas, ele não foi capaz de dizer. Xiao She se ajoelhou na frente de Xiao Li e disse sinceramente: Mesmo que eu não seja seu neto biológico, mas nesses 16 anos você me tratou melhor do que a você mesmo. Você me criou, me educou, me protegeu, e se esforçou muito por minha causa, e eu nunca pude retribuir esses 16 anos de afeição. Eu sempre fui extremamente feliz por ter um avô tão gentil quanto você. Embora eu descobri somente hoje que nós não somos relacionados por sangue, eu irei manter essa afeição para sempre em meu coração. Desde que o avô não se importe, eu irei sempre ser seu neto. Essas palavras causaram todas as pessoas tremerem em seus corações. Os olhos de Xiao Li começaram a ficar molhados enquanto ele concordava pesadamente, dizendo: Bom. Com voz rouca e caminhou para frente erguendo suas mãos com a intenção de erguer a cabeça de Xiao She. Entretanto, Xiao She evitou suas mãos, se ajoelhou e reverenciou 3 vezes para Xiao Li. Avó, tia, não importa o que acontecer depois que eu sair, eu peço que vocês se cuidem e cuidem bem de suas saúdes. Quando Xiao She se levantou, sua testa já estava machucada. Entretanto, o sorriso permaneceu em seu rosto como um calmo vento de outono. Ele virou seu corpo e andou na direção do portão. Ele não queria sair. Por causa que seu avô e sua tia estavam lá, ele queria continuar a usar sua vida para protegê-los. Mas, ele teve que sair, ou então seu avô e sua tia iriam ser puxados em uma situação imprevisível. Quanto se ele queria ou não ficar, ele foi forçado a sair do mesmo jeito. Pequeno She! O grito de Xiao Lingxi que estava chorando veio de trás, e os passos de Xiao She pausaram levemente, mas ele não parou.
Ele não olhou para trás e andou na direção do portão sem hesitação. Ninguém sabia que sob esse rosto calmo e quieto, estava escondida uma raiva monstruosa, ressentimento e intenção de matar. Ele era excepcionalmente esperto e sagaz, mas ele não tinha poder. Sem poder ele não podia se defender, ele não podia proteger seu avô e sua tia, e ele não tinha nem mesmo a força para lutar. Ele não tinha outra escolha a não ser se expulso dessa maneira. O dia quando ele renasceu, ele desejou ganhar poder, e poder era algo que humanos sempre tinham perseguido instintivamente desde o começo. Nesse momento, comparado com os dias anteriores, sua sede por um poder enorme se multiplicou por mais de 100 vezes, e podia até ser dito que era 1000 vezes mais intenso. Ele queria ganhar um poder enorme para proteger seu avô e sua tia, para lavar toda essa humilhação, e para fazer as pessoas que revelaram suas outras faces hoje, se arrependerem. Ele queria que Xiao Kuang-Yu morresse e não sobrasse nem seu corpo. E queria até que todo o clã Xiao pagasse um preço inesquecível. Enquanto passava por Xia Qingyue, Xiao Shi disse com uma voz que apenas ela poderia ouvir. Por favor, mantenha meu avô e minha tia seguros, eu imploro para você. Esse homem que era cheio de mistérios e arrogância, quando ele disse aquilo, seus olhos revelaram uma suplicação desesperada por ajuda. Talvez, em toda a sua vida, ele nunca tinha implorado para ninguém antes, sua súplica parecia particularmente comovente. O coração de Xia Qingyue bateu forte, e inesperadamente teve um sentimento instantâneo de sufocamento. Ela não teve o que fazer mais involuntariamente e levemente, concordar com sua cabeça.